Olá, muito bom dia para vocês, meus alunos do quinto ano. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril. Quarta-feira, 28 de abril. Vamos então para a nossa videoaula de matemática. Então, meus amores, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de cálculo de área, de uma figura, de perímetro, Nós vamos aí recordar que já vimos esse conteúdo, em vídeos anteriores. Também a medida de massa, tá? Em uma situação problema aqui. Vamos trabalhar um pouquinho a igualdade e também medida de temperatura, variação de temperatura e um pouquinho de gráfico e tabela, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo cálculo de área. Eu coloquei aqui uma malha quadriculada e nessa malha nós temos três figuras, figuras A, figura B e figura C. Sabendo que cada quadradinho, mede 1 centímetro quadrado, eu quero calcular a área de cada uma das figuras que estão aqui na malha quadriculada. E tem uma atividade, tá? Muito parecida com essa que foi proposta para você fazer hoje. Então, como que eu vou calcular a área, dessas figuras? A área não é a medida da superfície? Então, é só eu contar quantos quadradinhos tem cada figura. Muito simples, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui. A figura A, essa daqui de rosa, tá? Deixa eu colocar mais perto aqui. Isso, a figura A. Então, eu vou colocar aqui, figura A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos que tem a figura A. Se é 1 metro quadrado, então a figura A tem 8 metros quadrados. É assim que eu vou responder, Assim que você vai responder lá na atividade, tá certo? Então, na figura B, figura B, vamos ver a área da figura B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros quadrados também. E a figura C? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 metros quadrados. Então, meus amores, calcular a área é muito tranquilo, Quando eu estou numa malha quadriculada, eu vou contar quantos quadradinhos tem, tá certo? O que nós percebemos aqui? Nós temos duas figuras de formatos diferentes, mas elas têm a mesma área. Observem aqui, a figura A e a figura B, elas têm a mesma área, apesar de terem formas diferentes, não é verdade? E nós já vimos isso, Já falamos sobre isso aqui quando nós fizemos outras atividades aí de cálculo de área, que a figura pode ter forma diferente e pode ter a mesma área, não é verdade? Agora nós vamos fazer uma retomada aqui no cálculo de perímetro. Vamos pensar na seguinte situação, Eu tenho um quintal aqui da minha casa e eu quero fazer um muro, eu quero cercar esse quintal, Cercar em volta. E a medida do meu terreno, a medida do meu quintal, eu coloquei aqui, 36 por 15. Gente, presta atenção nessa figura, É uma figura retangular, não é verdade? E eu coloquei 15 metros e aqui 36. Eu preciso saber quantos metros de muro, eu vou gastar para cercar esse terreno. Tem que ter muita atenção, meus amores. Eu vou somar. Então, perímetro é a medida do contorno. Então, é só eu somar o contorno aqui, não é verdade? Eu vou somar 36 com 15 só e pronto? Não, porque se eu só somar 36 com 15, eu vou cercar só a metade do terreno, não é isso? Então, se aqui mede 15, aqui também é 15. Se aqui é 36, aqui também é 36. Prestou atenção aí? Então, 15 com 15, eu já tenho 30 metros, não é verdade? De muro. E agora, mais o que eu tenho que somar? Dá para fazer um cálculo mental, não dá? 36 com 36 é 72, não é? Então, 72 metros com mais 30 metros,
102 metros. Aqui não é metro quadrado não, tá? Metro quadrado é só na área. Então, calcular o perímetro é somar a medida do contorno da figura, né? Dos lados. Eu tenho que prestar atenção, que aí na atividade eu coloquei também só duas medidas, tá? Mas você vai somar tudo. Fique atento então, tá bom? Vamos agora, né, relembrar um pouquinho aí de medida de massa. Eu também coloquei uma atividade para vocês de medida de massa. 1 quilo é igual a 1000 gramas, não é verdade? Só para a gente relembrar. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu quero comprar, né, eu quero ir ao mercado e eu quero comprar 2 quilos de pó de café. Eu quero 2 quilos de pó de café. Mas não tem um pacote de 2 quilos de pó de café. Lá no mercado tem essa embalagem aqui, de 500 gramas. Eu tenho pacote de 500 gramas. Se eu quero comprar 2 quilos, quantos pacotes de 500 gramas eu preciso levar para casa? 2 pacotes de 500 gramas vão dar 1 quilo. Mais 2 pacotes, 2 quilos. Então, eu tenho que levar 4 pacotes, não é? De 500 gramas para eu levar 2 quilos de pó de café. Eu coloquei uma atividade lá para vocês do pacote de açúcar, tá? É só prestar atenção ali na unidade de medida, né? Na medida que tá lá do pacote de açúcar, tá ok? Muito bem, vamos então dar continuidade, vamos para o nosso próximo assunto, que é tabela, né? Tabela e gráfico. Tem aí na atividade para vocês fazerem uma tabela, né, que as meninas lá, jogadoras, elas, né, fizeram lá bola na cesta, né? Então tem a tabela, tem as bolas, a quantidade de bolas. Você vai, a partir dessa tabela, você vai montar um gráfico. Até coloquei lá o desenho do gráfico. E como que você vai montar? Você vai colocar ali o nome de cada jogadora embaixo e vai colorir, né, com cor diferente a quantidade de bolas na cesta que cada jogadora fez. Gente, presta atenção, você vai ter que desenhar a tabela e desenhar o gráfico. Para isso, você vai precisar de um acessório, né, de um material aí muito importante, que é a régua. Por favor, não dá para fazer uma tabela e um gráfico sem régua, tá certo? E na hora de colorir também o gráfico, uma barra de cada cor, e capricha aí no colorido, tá bom? Muito tranquila essa atividade. E no final a gente tem outra tabela que vai falar de variação de temperatura. Temperatura, né? Nós usamos aí os termômetros, né, para aferir temperatura. Isso está acontecendo muito quando a gente vai nos supermercados, não é verdade? Por causa da pandemia. E sempre estão, então, conferindo aí a nossa temperatura. A temperatura, ela é medida em graus Celsius, tá? Por isso que tem essa letrinha C. Não tem esse tracinho aqui não, tá? Isso aqui é quando a gente está falando de número ordinal. Por exemplo, ó, temperatura do nosso corpo, né? Normalmente 36 graus Celsius. E quando a gente fala de variação de temperatura, isso a gente vê muito também, né, nos noticiários aí de televisão, sempre quando vai falar da previsão do tempo, acaba falando um pouco da variação da temperatura. Vamos imaginar, né, que na nossa cidade, no último final de semana, a temperatura máxima foi de 36 graus, né? Tava muito calor. E a temperatura mínima foi de 28 graus. Aí eu pergunto, qual foi a variação da temperatura, então, em Ubá nesse último final de semana? O que eu vou fazer? Essa continha aqui, de menos, não é? Aqui fica 2, 16, 8 e 0. Então, a variação da temperatura foi de 8 graus Celsius, né? Eu pego a temperatura máxima e vou diminuir aí da temperatura mínima, tá certo? Também, meus amores, nessa atividade aí, né, de variação de temperatura, tem uma tabela e você vai copiar essa tabela no caderno, tá? Usando a régua, por favor, eu tô insistindo nisso aqui, porque eu não gosto de caderno bagunçado não, tá?
usa a régua para fazer a tabela, porque senão sai tudo torto, né? Seu caderno ele tem que estar organizado, ele tem que estar caprichado, com uma letra boa, né? Quando tem que colorir, né? Colorir direitinho, tá bom? Vamos aí ter bastante zelo com nossas atividades, tá ok? Agora, meus queridos, nós vamos falar aqui de uma outra atividade, uma outra situação de igualdade. Olha só que eu coloquei aqui no quadro. 2 vezes 180, quanto que é 2 vezes 180? Dá pra gente fazer um cálculo mental, não tá? 2 vezes 18 não é 36? Então aqui, ó, 360. 2 vezes 180 é 360. E coloquei aqui o sinal de igualdade, porque do lado de cá eu tenho outra multiplicação que também vai dar 360. Agora eu quero saber 4 vezes quanto que vai dar 360. Eu tenho duas formas de fazer esse cálculo. Eu posso usar a operação inversa, dividindo 360 por 4. Eu vou encontrar aqui quanto? Quanto que é 36 dividido por 4? Lá na tabuada do 4, 4 vezes quanto que é 36? Não é 9? Então, 360 dividido por 4 é 90. Então, quando eu multiplico 4 vezes 90, eu vou encontrar 360 e eu tenho aqui uma igualdade. Essas duas multiplicações, né, formam aqui uma igualdade, porque o resultado é igual. Agora, vamos ver a relação que tem aqui entre esses termos. Olha só. Aqui, 2 vezes 180. O que aconteceu do 2 para o 4? É como se eu tivesse multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. Então, o que vai acontecer, né, desse 180 para o número que eu vou colocar aqui? Que relação que tem aí entre o 180 e o 90? Pensem aí um pouquinho. 90 não é a metade de 180? Então, aqui é como se eu tivesse dividido por 2 e encontrei aqui o 90. Observem aí. Nas atividades aí propostas para hoje, tem, né, alguns cálculos aí para vocês fazerem dessa forma, tá entendido? Claro que não é com esses números, né? Mas é o mesmo raciocínio. Vou fazer mais uma aqui pra gente ver. Olha aqui que eu coloquei outro exemplo. 5 vezes 50 é 250, certo? E aí eu tenho uma igualdade, é a mesma coisa. 10 vezes quanto que vai ser 250? Isso aqui dá para fazer de cabeça mesmo, né? Claro que 10 vezes 25. Agora vamos ver a relação que tem entre esses termos, ó. Do 5 para o 10, dobrou. E do 50 para o 25 foi a metade. Entenderam? Eu também poderia fazer a operação inversa para eu descobrir? Poderia, divido 250 por 10. Mas eu quero que vocês percebam aqui essa relação, tá ok? Na atividade, né, tem aí alguns para vocês fazerem o cálculo. Então, revejam o vídeo se precisar. Faça essa anotação no seu caderno, é muito importante. De vez em quando eu tô pedindo para você fazer a anotação que eu faço aqui no quadro, tô pedindo para fazer no caderno. Eu não vi ainda não, tá? Então, faz a anotação no caderno que ela vai te ajudar, tá ok? Um abraço e até a próxima aula.